Isso. Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Estão dormindo ainda? Louvado seja Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus reine no seu coração nessa noite. Que a graça do Senhor possa encher seu coração, a sua alma, e você possa sair daqui cheio da presença e do poder de Deus. Aqui é o melhor lugar que você pode estar. Você que está online também, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Apocalipse, capítulo 21, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quando porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O nosso Deus tem uma fonte a jorrar, e essa fonte Ele nos concede, a fim de que eu e você possamos ser satisfeitos no Senhor. A nossa alegria, o desejo do nosso coração deve ser plenamente nele. E quando nós olhamos para que o texto diz, o quanto isso deve ser uma realidade constante para o nosso coração. O desejo de vermos, de fato, o reino de Deus definitivamente se estabelecer. Onde nós não teremos mais dor, mais luto, mais lágrima, mas uma completa paz, alegria e felicidade no Senhor. É esse Deus que nos traz essa esperança, que nos traz essa alegria, em que inclusive diz no verso 6, Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. É algo gratuito, e você pode receber dessa água nessa noite, se você de fato se achegar diante dele, colocar o seu coração diante do Senhor. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, como que foi sua semana, se foi atribulada, se foi difícil, mas a palavra de Deus diz que Ele tem uma fonte, Ele tem uma água que pode saciar a sede, pode trazer alegria e pode trazer paz ao seu coração. Por isso, quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e a colocar nessa noite o seu coração diante do Senhor, rendido diante dEle, para adorá-lo, para louvá-lo. Que não seja mais uma quarta, mas que seja a quarta-feira diferente, onde a presença, o poder de Deus possa encontrar seu coração e gerar vida e vida abundante. Pai querido, ó Deus amado, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Obrigado, ó Pai querido e amado, porque podemos e temos o privilégio de estarmos na Tua casa, de podermos nos achegar diante de Ti, cobertos com o sangue do Senhor Jesus, e recebermos de Ti graça e misericórdia em ocasião oportuna.
O Senhor conhece cada coração, cada vida que adentrou essa igreja, que acessou esse culto, que vai acessar esse culto. Que o Teu Espírito Santo, que não há limites para a ação dEle, possa visitar cada alma, cada coração, e encher essa vida com a paz que excede a todo entendimento. Tu és, ó Pai, o Criador dos céus, o Criador da terra. Nós não temos outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. O Senhor é aquele que nos promete saciar a nossa alma com essa água da vida, que é uma fonte a jorrar continuamente. Derrama sobre nós, ó, visita nosso coração, a nossa vida nessa noite, e que possamos sair daqui cheios da presença, do poder, vivendo, ó Pai, para honrar, glorificar e exaltar ao Senhor. Obrigado por cada um. Perdoa, Pai, os nossos pecados e receba nosso culto nas Tuas mãos. Cerque esse lugar com os anjos do Senhor. Repreenda todo o mal, tudo aquilo que nos impeça, Pai, de ouvir a Tua voz, e que os nossos ouvidos sejam bem sensíveis, o nosso coração esteja apto a ouvir a Tua voz e encontre guarida, e que possamos praticar a Tua verdade, a fim de glorificar o Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos colocar de pé e vamos louvar ao Senhor. Boa noite, igreja. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Estou muito feliz, depois de quase um mês, nosso grupo não toca. Depois das nossas férias, a gente volta revigorado e com mais desejo, mais vontade de adorar o Senhor, louvar o Senhor. E esse é o nosso desejo para vocês, que vocês possam se entregar ao Senhor, que vocês possam louvar o Senhor de todo o coração, com muita alegria, né? Porque é um privilégio nosso estar na casa do Senhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Então que você possa fazer isso com muita alegria, gratidão ao Senhor, amém? Seu amor.
em seu grande amor. Me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Só a igreja. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sim, Deus, queremos sempre render louvores ao Senhor, Pai. Nos dê um coração, Senhor, adorador, um coração que quebranta diante de Ti, Senhor, um coração que esteja desejoso, Pai, a adorar o Senhor todo o tempo. Como o pastor sempre fala, Senhor, o pastor Anderson, que as nossas vidas sejam, Senhor, de grandes louvores, dia e noite, Senhor, o dia todo, Pai, que possamos estar entoando cânticos em Seu nome, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, sempre, em nome de Jesus, Pai. Vamos com as palmas? Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, se eu sofrer participar.
pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Uma salva de palmas ao Senhor. Te agradecemos, Deus, pelo teu amor, que é incomparável, Senhor. Teu amor é grandioso e é incomparável, Pai. Obrigado, Senhor, por esse grande amor. E seja exaltado, Senhor. Teu nome seja exaltado, Pai. No céu, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. Cante. És a minha rocha, exaltarão do início, seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és
minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, Senhor, te exaltamos, Pai, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, Pai, te adoramos, Deus. Por isso seja engrandecido em todo o tempo, Pai, e esteja aqui conosco, Deus, nesta palavra, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações. Abençoe o pastor, Pai. Use ele, Senhor, para falar. Abra a nossa mente, Senhor, que possamos entender a Tua mensagem, o que o Senhor quer para nós, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ei, podem assentar, meus irmãos? Só alguns avisos. Tem um vídeo que vai passar aí. Vamos esperar um pouquinho que sempre atrasa. Enquanto o João Pedro arruma ali, ao que tiver pronto você fala, viu, João Pedro? Essa semana, o pastor Anderson, mais a sua família estarão saindo de férias. E eu quero que você ore por ele. Eu já, como pastor ordenado há quase 5, mas há 13 anos trabalhando, eu sei o quanto a gente anseia pelas férias. E às vezes a gente quer ficar dentro do quarto escondido, sem celular, sem nada, só escondido. Então eu quero que você, durante esse período de férias, ore pelo seu pastor, interceda pela sua família. Ele é homem, como eu e você. A mensagem que nós vamos ouvir hoje vai falar acerca disso, de um homem que estava em crise e que aprendeu como que os caminhos de Deus são diferentes. Então eu quero convidar o pastor Anderson aqui. Vem cá, pastorzão. Vou aproveitar. Miguel, vem cá orar pelo seu pastor. Isso, você já vem pedindo perdão pelos pecados. Pegou de surpresa, Thiago. É assim que eu gosto. Oremos na igreja. Senhor nosso Deus, em oração, Pai, eu venho entregar a vida do pastor Anderson em Tuas mãos, Pai. Pai, eu te entrego a família dele, Pai, que durante esse tempo de férias, Pai, a mente, o corpo e espiritualmente o pastor Anderson possa descansar, Pai. Mas, Paizinho, ponha no coração dele que por onde ele pôr a planta dos pés dele, ele deve espalhar a Tua mensagem. Ele deve falar do Teu amor, Pai, como ele bem tem pregado nessa igreja, Pai. E como fala na Tua palavra, aqueles que pregam, que assim pratiquem. Ó, Paizinho, que este homem possa ser luz e sal dessa terra por onde ele for, Pai. Amém. Que nas outras cidades ele possa fazer o Teu nome conhecido, Pai. Amém. Que cada vez mais ele possa andar nos Seus caminhos, Pai. Traga este homem revigorado, Pai. Amém. E que o Senhor possa caminhar junto com ele, Pai. Por favor. Assim como o Senhor chamou Abraão a andar junto com o Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer assim com este homem. Que ele possa andar na Tua presença, Pai, com um coração como o de Davi, Pai. Amém. Por favor, Pai, inclina o coração deste homem de te obedecer. Amém, Senhor, preciso. Independente de como ele está, que
não somente a felicidade dele esteja no Senhor, Pai, mas a vida dele esteja baseada no Senhor. Que a pedra angular da vida dele, chamada Jesus Cristo, possa ser eterna, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço, Pai. Amém. É assim que a gente pega. A gente pega de surpresa, assim. Deu certo, João? Vamos ver o vídeo? Olá, queridos amigos de Frutal e toda a região, tudo bem? Aqui é o violeiro Vitor Quevedo. Eu tenho um convite para você e para toda a sua família. Dia 28 de janeiro tem os louvores ao som da viola caipira na Igreja Presbiteriana de Frutal. Você não pode perder. Venha você, toda a sua família e traga mais um amigo pra gente louvar a Deus juntos, ó. Ao som da viola caipira, eu te aguardo na IPB de Frutal. Meus irmãos, como foi dito, dia 28 agora, Até um lá. sábado, nós teremos o Vitor Quevedo aqui. Não sei se você já ouviu ele tocar. É bom, eu gosto. Eu sou novo, mas eu gosto de música antiga. Então vou trazer meu vô para ouvir. Traga mais um também. Vai ser dia 28. E como disse o Luiz Fernando, o presbítero, no dia 28, as 120 primeiras pessoas que quiserem, após esse evento, vai ter um jantar. Vai ser cobrado R$25 por pessoa. Mas como o nosso salão social é pequeno, somente as 120 primeiras que se inscreverem e derem o nome antes, vão participar desse jantar. O nosso espaço é pouco, mas em nome de Jesus ainda teremos um espaço maior para a glória do Senhor. Então, dia 28, às 19h30, nós teremos essa programação especial. Se você não conhece, acesse lá o YouTube e você vai ouvir algumas músicas. É bem legal, usando o instrumento e, acima de tudo, glorificando ao Senhor. Dito isso, vamos abrir a palavra de Deus em Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Abacuque, capítulo 1. O meu propósito ao expor esse livro é proposital mesmo. O intuito é apresentar um pouco acerca do que nós temos vivido diante do contexto atual e, ao mesmo tempo, levar esperança e fazer com que o seu coração, de fato, se incline para uma fé obediente, para uma vida que louve ao Senhor, independente da situação, independente da resposta, independente do momento em que você vive. Então, se você quiser trazer uma caneta ou um papel e anotar, vai ser interessante. Nós vamos estudar o livro de Abacuque, expô-lo, que traz muitas implicações para o nosso coração. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e faz-me ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Pai querido e amado, toda honra e glória seja dada ao Senhor. Agora que abrimos a Tua palavra, que lemos ela, queremos ouvir a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito Santo, usando o Teu servo, Pai, através da exposição e do entendimento da Tua palavra, e que ela possa penetrar juntas, medulas, transformar o nosso coração, a nossa mente, a fim de que possamos, de fato, glorificar, honrar e bendizer ao Senhor em toda e em qualquer circunstância. Que o Senhor seja tudo que temos de fato, que o Senhor seja tudo na nossa vida, para a Tua honra e glória. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, quando alguém está em crise, você já ouviu alguém em crise? Alguém passando por alguma crise na vida? Essa semana eu tive a oportunidade de visitar uma pessoa que de fato me fez refletir um pouco
acerca desse texto que eu estava estudando. Eu sentei para conversar com essa pessoa na casa, e ele, diante de uma crise, diante de uma dificuldade que ele está vivendo, ele não conseguiu parar em pé. Ele não conseguiu parar em pé porque a sua mente estava cansada. E quando a mente está cansada, o corpo padece. Quando a mente está, de fato, toda cansada, nós sofremos. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo exercício físico e acham que é porque nós amamos. Deixa eu te contar, eu faço exercício porque eu preciso. Porque senão eu não durmo. Porque senão nós entramos em parafuso. E é interessante porque, diante de toda essa situação, mesmo diante de uma crise, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de um problema, por que Deus permite nós passarmos por isso? E não apenas permite, Ele nos leva por caminhos que às vezes eu e você não queremos passar. É quando esses caminhos tomam rumos diferentes, é que às vezes nós entramos em crise, é que nós nos questionamos, é que a gente se preocupa e pensa, mas o que de fato é crise? Você já pesquisou em um dicionário? Eu pesquisei nessa tarde. Crise, segundo um dicionário, pode ser um episódio desgastante, uma situação de tensão, disputa, de conflito, um estado de súbito desequilíbrio, alguém que sai do momento agradável para o desagradável, um desajuste nervoso, emocional, um sentimento repentino de incerteza, insatisfação e medo. É algo que nós estamos vivendo. Não apenas o mundo, mas muitas famílias estão em crise, descontentes, divididas, preocupadas diante do momento em que nós estamos vivendo. Agora imagine se o mundo está em crise. Será que um profeta, um homem de Deus pode ficar em crise? Será que isso te espanta? Para muitos isso espanta, porque um homem piedoso ou uma mulher piedosa, alguém que serve a Deus, não pode ficar doente, não pode se abater, não pode ficar desanimado, não pode passar por problemas, não pode passar por dificuldades. Mas o que nós vemos aqui, à luz da palavra de Deus, preste bastante atenção, é que nós podemos passar por crises. E que se não for uma ação da parte de Deus, ao nos levar a uma fé obediente, nós não somos capazes de sair. A fé é um dom de Deus. É Ele quem enche o nosso coração de fé. E a fé vem por onde? Por ouvir e ouvir da palavra de Deus. É quando nós ouvirmos a palavra de Deus, o Espírito Santo aplica ela no nosso coração, muda, gera vida, gera fé, gera arrependimento, o nosso coração se inclina ao Senhor e nós não estamos mais preocupados com nada, mas nós inclinamos o nosso coração diante de Deus, diante do Senhor. É o que está acontecendo com esse homem. Esse livro encontra-se inserido entre os profetas menores, não por conta da sua estatura, mas por conta do tamanho do seu livro, e há algo muito peculiar nele. Um profeta, ele era chamado por Deus para anunciar ou uma advertência ou um consolo para o povo de Deus. Só que na medida em que você vai ler o profeta Abacuque, você não vê isso acontecer. Você vê um profeta fazendo aquilo que eu e você queremos fazer e não temos coragem de fazer. Ele chama o Senhor frente a frente e começa a falar com o Senhor acerca dos problemas, acerca das dificuldades, acerca das suas lutas. Ele de fato abre o seu coração para tentar entender o que está acontecendo. É alguém que inclina o coração com a certeza de que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir.
E meus irmãos, isso é verdade. Isaías 59 mesmo diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas o meu e o seu pecado nos afasta do Senhor, de modo que Ele não nos ouve. Por isso nós precisamos rasgar o nosso coração. Nós não sabemos muito acerca de Abacuque, o texto bíblico não vai além do que está escrito, e o que nós sabemos é que o seu nome significa ou abraço, ou árvore frutífera, mas é alguém que não temos muito dado. Ele está anunciando a sua mensagem dentro de um povo que estava em decadência. O reino do norte, Israel, havia sido cativo pela idolatria, pela desobediência, e o profeta está vendo acontecer com Judá, o reino do sul, a mesma coisa. Na época do reinado do rei Josias, houve uma grande reforma espiritual, o povo cresceu, o povo avançou, mas após a reforma de Josias, inclusive Isaías capítulo 6, você vai ver um relato do seguinte: olha, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o povo estava diante dessa morte preocupado, angustiado, o que vai ser de nós? O rei piedoso, o rei crente, o servo de Deus morreu. E aí Deus diz: eu continuo no trono. Reis morrem, mas o Rei eterno continua reinando. É dentro desse contexto em que Joaquim, Eliaquim, filhos de Josias, que vai levando a nação à decadência, inclusive no contexto do profeta Jeremias, que anunciou a mensagem de Deus por mais de 30 anos e ninguém ouviu, é que Abacuque encontra-se inserido. E ele encontra-se inserido diante de toda uma dificuldade, diante de toda uma luta que está acontecendo, e o seu coração encontra-se em crise. Mas o que a gente faz quando a gente está em crise? A gente faz tudo ao contrário, menos aquilo que Abacuque nos ensina. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Abacuque, ele faz um pedido a Deus por socorro. Será que diante da sua dor, diante da sua dificuldade, ou diante da situação atual em que você está vivendo, você tem pedido por socorro a Deus? Você tem pedido pela misericórdia de Deus, pela ação de Deus, sobre o momento que nós vivemos? Olha como que começa o livro Sentença Revelada ao profeta Abacuque. O texto já começa dizendo: um fardo pesado lançado sobre um homem que tem que anunciar a mensagem de Deus para um povo em decadência. Porque sentença literalmente significa peso, sobrecarga, algo pesado, algo difícil, em que ele tem que anunciar no meio de um povo rebelde. Inclusive essa palavra, ela aparece apenas mais 2 vezes, no livro do profeta Naum, um livro antes, que também é pequeno. Essa palavra apresenta quando Naum está levantando uma advertência contra os ninivitas, que Deus vai destruí-los por, de fato, passar sobre o povo de Deus. E depois lá em Malaquias capítulo 1, verso 1, quando o povo se esquece do culto, se esquece de que Ele é central, de que o foco é Ele, e então Malaquias se levanta para advertir o povo para a centralidade do Senhor. É um momento em que Abacuque tem que pregar uma mensagem pesada, uma mensagem dura, quando o seu coração encontra-se destruído. Enquanto o seu coração encontra-se em pedaços, porque ele diz: até quando, Senhor? Todos nós já fizemos essa pergunta um dia. Seja diante de uma doença, seja diante de uma dificuldade financeira, seja diante de um problema, nós já fizemos essa pergunta: até quando, Senhor? E é interessante porque até quando não começou com o povo de Deus. Até quando começa, biblicamente falando, com Deus anunciando.
Quando Deus diz a ordem para que o povo não colhesse maná no 7º dia, a advertência de Deus a Moisés, lá em Êxodo capítulo 16, verso 28, foi a seguinte: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando vocês vão desobedecer o que eu disse? Descansam. Inclusive, descansar é um mandamento, porque não é fácil descansar. Eu falo por mim mesmo. É muito difícil eu descansar. Minha esposa que segura. E agora tem o pastor Anderson também pegando o pé. Para ter que parar, descansar. Mas o povo estava desobedecendo. Esse até quando aparece novamente lá em Números, capítulo 14, verso 11. Quando os 12 espias voltam para dizer: olha, a terra é boa, mas não é para nós não. E somente Josué e Caleb dizem assim: nós vamos. E os outros assim: não vamos, lá tem gigante, vamos correr desse negócio, de jeito nenhum. E aí Moisés diz novamente: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Então, antes que esse até quando fosse meu e seu, era do Senhor, apontando para a nossa pequenez, apontando para a maldade, a depravação do nosso coração em fazer coisa errada, em desobedecer a Deus, em se inclinar para aquilo que não agrada ao Senhor. Então Abacuque está diante desse contexto dizendo: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai escutar? Até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai salvar? Até quando o Senhor vai ficar indiferente diante da situação? Até quando o Senhor vai fazer vistas grossas com o que estão fazendo, a forma como está fazendo? Observe, Abacuque não está questionando quem Deus é. Ele está questionando o modo como Deus está agindo. Abacuque não é um homem que não tem fé. Você vai ver isso no decorrer do livro. É um homem que tem fé, é um homem que confia, mas é um homem que quer entender, é um homem que está pedindo socorro, dizendo: Senhor, até quando nós vamos viver esse mal diante dos nossos olhos? Até quando nós vamos ver crianças passando fome, e às vezes você tendo um prato que comer e jogando no lixo? Até quando nós vamos viver tão egoisticamente para nós e nos esquecendo de que o próximo precisa? Inclusive Jesus disse que aquele que dá pão, aquele que dá água, aquele que dá comida e faz para um dos meus pequeninos, faz a ele. E às vezes nós estamos fazendo errado. E Abacuque está dizendo: até quando, Senhor? Mas esse até quando não foi apenas do Senhor. Foi um até quando também do povo de Deus. Se você for lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, você vai ver o clamor da igreja, dos decapitados, daqueles que foram mortos, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? Esse é o clamor da igreja do Senhor. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos viver esse mal? E esse às vezes é também o seu clamor: até quando? E não é apenas um clamor simples, é um grito por socorro. O original literalmente vai dizer alguém que não apenas está falando, mas está gritando: socorro, Senhor. Salva, muda, transforma. E o que nós estamos fazendo acerca disso? Nós, como igreja, como povo do Senhor, diante da crise ou diante da dificuldade, você tem pedido por socorro, ou você tem abdicado da sua fé? Ou você tem abrido mão da sua vida com o Senhor? Você tem se esquecido que aqui é passageiro, de que nós não vamos viver eternamente aqui?
Os nossos olhos às vezes estão tão inclinados a esse mundo e às coisas desse mundo, que nós estamos esquecendo daquilo que Deus já preparou, daquilo que Deus já fez por nós. Mas Abacuque não apenas pede por socorro, Abacuque inclusive questiona a justiça de Deus. Esse é o segundo momento que o texto diz, o verso 3, ele questiona a justiça de Deus. Por que que o Senhor faz com que eu veja, sendo que eu não posso fazer nada? É assim. Olha o que o texto diz: por que me mostras a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Ele está dizendo: Senhor, se eu não posso fazer nada, por que que o Senhor me mostra então? Por que que o Senhor permite com que eu veja as atrocidades, eu veja as dificuldades, eu veja as lutas, sendo que eu não posso fazer nada? É isso que Deus está fazendo com Abacuque. Porque quem que está permitindo ele ver tudo isso? É só perguntar para o texto: quem permite com que Abacuque veja a iniquidade e veja a opressão? Quem? Deus. É o Senhor que faz isso. É o Senhor que permite isso, para que eu e você possamos olhar para Ele, que é o sol da justiça, para Ele que de fato é a justiça que o meu e o seu coração precisa, a fim de que a minha alma e a sua alma descanse somente nele. Porque o homem jamais pode fazer justiça por nós. Por mais que eu e você queiramos fazer justiça com as nossas próprias mãos, as nossas mãos estão sujas, contaminadas, desconfiguradas. É por isso que Cristo teve que morrer por nós. E o cenário que Abacuque está vendo é de destruição, é de violência, é de briga, é de pessoas que não sabem conviver, de pessoas que estão brigando por sua opinião, que estão brigando por suas coisas, e estão se esquecendo de olhar para Cristo, de olhar para o Senhor, de olhar para Deus. É pessoas que estão querendo apenas massagear o seu ego, estão querendo apenas viver o que bem lhe agrada, e estão se esquecendo de que a justiça deles é o Senhor, é Deus, é o Senhor que é a nossa justiça. Inclusive o Mateus, seminarista, me fez refletir uma coisa um dia que ele fez uma devocional, que nós que somos crentes, estamos piores do que os incrédulos, porque nós temos um Deus que pode e faz o impossível, enquanto que nós ficamos murmurando diante da situação que nós estamos vivendo. Cantores, inclusive, chorando: nunca mais teremos uma chance como essa. Meu irmão, vai falar com o Senhor, vai orar. Nós vamos ver no decorrer do texto que Deus vai levantar uma nação amarga e impiedosa e vai dizer: eu que estou fazendo isso. E Abacuque tem que confiar, Abacuque tem que descansar, Abacuque tem que saber e entender o que Deus está fazendo. Mas é difícil, eu confesso para você, como nós vamos ver aqui em Abacuque, ele dizendo: como é que pode? O Senhor é santo e vai permitir isso, é seu povo. Josias foi um homem que trouxe de volta o povo para a centralidade da palavra. Foi ele que trouxe a reforma do culto. O povo viveu um auge, um momento muito grande, e Abacuque está saudosista acerca disso agora, e vivendo um momento de angústia, de violência, de divisão, de pessoas que estão brigando entre si, ao invés de estarem unidas no Senhor, numa mesma fé, no mesmo foco, no mesmo objetivo ao Senhor. Porque unidade não é uniformidade, não é todo mundo vestir o mesmo uniforme, mas é termos o mesmo objetivo. Se você perceber, eu e o pastor Anderson somos diferentes, no jeito de pregar, de andar, mas temos um objetivo só: fazer com que essa igreja cresça e a glória seja do Senhor. Só isso.
mas somos diferentes. Mas servimos ao mesmo Deus. Você é diferente de quem está do seu lado, mas serve ao mesmo Deus. E Abacuque está dizendo: Senhor, aonde está a sua justiça? Até quando o Senhor vai permitir essa violência? Em que o órfão estava sendo desprezado, alguns estavam passando fome, até quando o Senhor vai permitir isso? E é isso que Abacuque está dizendo: Senhor, eu estou vendo, mas eu não posso fazer nada. Você já se sentiu assim? Eu já várias vezes. De alguém que eu aconselhei, eu visitei, e eu queria fazer de tudo, mas eu não podia e não posso. Eu penso assim diariamente acerca da minha família. Eu queria que a minha família conhecesse o Cristo, o Deus que eu sirvo. Mas eu não posso fazer nada, a não ser pregar e orar. Você não pode fazer nada a não ser orar e pregar. E viver debaixo daquele que é o sol da justiça. Então Abacuque pede por socorro, Abacuque questiona a justiça de Deus, mas Abacuque apresenta o motivo ou a queixa, uma queixa por solução, porque ele vai dizer: por que isso tudo está causando? Ele diz: por esta causa. Que causa? Que causa é essa? Por conta dessa divisão, por conta dessa violência, o que ocasiona isso, o que acontece isso? A lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. A lei é boa e agradável, mas é fácil viver diante da lei. O que a lei de Deus faz com a gente? Ela revela o pior de nós. Paulo inclusive vai dizer: eu só conheço o pecado porque a lei falou, porque senão eu não conhecia. Nós só somos pecadores porque nós transgredimos as leis do Senhor. E leis não são algo ruim, são algo bom. Por que é boa? Porque nos aponta para o modo como nós devemos viver. A lei nos aponta para o pecado, mas a lei também nos aponta para a graça daquilo que Cristo fez por nós. Ele se fez a nossa lei, Ele se fez a nossa justiça. Mas o povo estava pegando a lei e torcendo, colocando ela como adormecida. Os princípios que deveriam ser aplicados não estavam sendo aplicados. O povo estava desobedecendo. O povo não estava nem aí para a palavra de Deus. Inclusive o povo de Deus perece por falta de... Se você não conhece a palavra de Deus, se você não conhece a lei de Deus, como você vai viver para agradá-lo? Como você vai viver de modo que glorifique ao Senhor? O culto é bom, o estudo é bom, mas é pequeno perto da imensidão, do grande oceano que nós temos para mergulhar da palavra de Deus e de verdades profundas para o nosso coração, daquilo que preenche a nossa alma, daquilo que preenche o nosso vazio, daquilo que de fato arranca a nossa crise e traz sobre nós alegria. Inclusive é isso que o Salmo 42 e o Salmo 43 vai dizer, em que o salmista diz: assim como a corça anseia pelas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Eu creio, eu ainda vou louvar, eu ainda verei a sua face, eu confio. O Senhor é o Deus da palavra, o Senhor é o Deus que não pode mentir, o Senhor é o Deus que traz a solução. E é Ele que traz a solução para as nossas almas. É Ele quem pode de fato fazer justiça por nós. Porque eu e você não somos capazes de fazer justiça nem com as nossas próprias mãos.
A gente pode até ter intenção de fazer, mas ela também está inclinada ao meu ego, à minha vontade, se Cristo e se Deus não transformar a nossa vida. É por isso que nós somos salvos pela graça, porque não tem nada que eu faça para que isso aconteça. Quem dá inclusive fé para que você se arrependa é Ele. Já fez isso? Pregar a palavra de Deus para alguém, você gasta tempo, você fala, parece que não entra. Aí você encontra alguém e fala assim: olha, Jesus é tudo, Jesus ama você, e a pessoa fala assim: é esse Jesus que eu quero. Você não gastou nem tempo, mas a palavra de Deus foi sobre ele. Eu me lembro do evangelismo em Sacramento, em que nós estávamos evangelizando na rua, e um senhor na rua fazendo o seu cigarro de palha, cortando a sua corda de fumo. Eu falei: um folheto para o senhor, Deus te abençoe. Ele falou assim: não gosto de crente. Eu falei: nem eu. E virei as costas. Ele falou: pera aí, como é que o senhor não gosta de crente? O senhor é um. Eu falei: o mesmo que o senhor não gosta, eu não gosto. Daquele que te rouba, daquele que te deixa triste. Ele falou: então fala desse Jesus que eu quero ouvir agora. São pessoas que precisam de ouvir daquele que é a justiça verdadeira, daquele que não torce, daquele que pratica a palavra de Deus, daquele que vive a palavra de Deus. E é isso que Abacuque está dizendo: Senhor, cadê a solução? A lei do Senhor é a solução, mas o povo não está aplicando essa solução. O Senhor não está fazendo isso. É o que nós precisamos fazer, meus irmãos. Voltarmos para a palavra de Deus. Precisamos aplicar a palavra de Deus na mente, no coração, no nosso dia a dia. Não é somente de entrar e sair, é viver a palavra de Deus. E ao viver a palavra de Deus, você não está isento de crise, mas pode contar com a paz que excede todo entendimento, que não é a ausência dos problemas, mas é a confiança de que Deus está cuidando de tudo. Por fim, Abacuque começou exatamente aonde que eu e você não temos coragem de fazer, mas ele faz isso para chegar no final e mostrar: nós não vivemos por situação, nós não vivemos por emoção, nós vivemos pela fé no Senhor. Nós vivemos pela justiça de Cristo. É por isso que o nosso Senhor Jesus nos chama, inclusive, a descansar sobre Ele, que Ele diz: vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar. Tomem o meu jugo, aprendam de mim, eu sou manso, eu sou humilde de coração, e eu vou achar descanso para a sua alma, porque meu fardo é suave e leve. É isso que Jesus nos promete. Diante da nossa crise, com a sua palavra apenas, dizer com que o vento e o mar obedeçam a sua ordem. Mas não está isento de um pedido de socorro, de um questionamento da justiça de Deus e de uma queixa por solução. Nós é que temos problema de questionar a Deus. Mas depois vai para sua casa e leia, não vou falar quais, mas leia os salmos de lamento, em que o salmista está colocando diante de Deus e falando assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Deus não tem problema com isso, nós é que temos. Ele quer que nós abramos o nosso coração e deixe com que Jesus seja tudo o que temos e somos. Vamos orar? Pai querido e amado, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua verdade, Senhor. Quem conduz tudo e todas as coisas é o Senhor. Somos apenas servos e instrumentos das Tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Aplique, ó Deus, essa palavra ao nosso coração, à nossa alma, e que de fato, diante das nossas crises, ao invés de abdicar, ao invés de fugir,
que corramos aos teus braços. Como aquela mulher há 28 anos no fluxo de sangue, correu para tocar as suas vestes, com a certeza de que seria curada, Senhor. Que possamos correr para pedir socorro, que possamos, ó Pai, ao invés de sermos causa de divisão, de destruição, possamos ser promotores da paz, da alegria, do consolo, do renovo, a fim de adorar, engrandecer e bendizer ao Senhor. Que a Tua lei esteja na nossa mente, no nosso coração, a fim de que possamos viver para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, ó Pai, por essa noite. Aplique essa palavra, aplique essa verdade a esse coração triste, abatido, desanimado, e que essa vida se lance nas Tuas mãos e confie plenamente no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. E agora, Pai, que vamos para a nossa casa, nos guarde, nos proteja, abençoa a viagem do pastor Anderson, do Mateus, do Gabriel, da Morgana, que eles possam chegar em paz, desfrutar desse tempo de descanso, de renovo, e que eles sejam sensíveis a ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor tem para eles, o que o Senhor fará através deles, em nome de Jesus. E quanto a nós que ficamos aqui, nos conceda, Pai, a bênção do Senhor, a graça do Senhor, que possamos viver do melhor do Senhor, desfrutando das verdades poderosas da Sua palavra, e andando e vivendo para a Tua glória. Assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, boa noite, que Deus abençoe você grandemente. Não esqueça, traga seu caderno, traga um lápis, nós vamos estudar um pouco acerca desse homem e trazer algumas verdades para o nosso coração. Vai ser fantástico, mas vai doer um pouquinho, eu tenho certeza. Deus abençoe vocês.